Dou a Minha Palavra é um podcast da Algures, onde as mulheres falam. E enquanto falam, ninguém lhes rouba a palavra. A cada episódio vamos conhecer uma artista que usa a comicidade como rebeldia e o riso como escudo, ou bisturi. São mulheres incríveis que desafiam estereótipos, abanam estruturas e espalham gargalhadas. Afinem os ouvidos e venham connosco nesta viagem entre o absurdo e o absolutamente necessário. Uhul! Cheguei! Ouvidos afinados. Ai, obrigada, Cibela. Eu fico sempre um bocadinho nervosa antes de começar estas conversas. Não sei se é a contagem decrescente, não é? Dizer, vai acontecer este Vai encontro. começar. Tão bom. Obrigada. Obrigada a Estamos você. com um oceano Atlântico imenso que nos separa e nos une ao mesmo tempo. Sim. Obrigada por este tempo. Este é um podcast chamado Dou a Minha Palavra, já tem umas quantas edições. Este ano é uma organização da Algures e do Festival Tem Graça, e este ano nós, a Cooperativa da Alegria, com o Festival Bolina, fizemos esta parceria com o Tem Graça e com a Algures, e estamos a ter esta maravilhosa oportunidade de conhecer um bocadinho mais profundamente as artistas que estão na sexta edição do Bolina, este Festival Internacional de Palhaças em Castelo de Vide, e é para nós uma alegria muito grande contar contigo, especialmente depois de te termos conhecido pessoalmente, de termos visto o teu trabalho. É para nós muito mais significativo trazer as pessoas até nós, porque acredito que tens uma linguagem, uma arte, uma missão que é muito importante ser partilhada, e é por isso também que estás nesta programação. Vou começar por fazer uma breve apresentação tua, a partir da tua mini biografia, porque sabemos que há muitos anos e muita vida, e depois vou-te lançar a primeira pergunta. Tá bom. Ok? Obrigada. Então, a nossa Cibele Mateus é artista da cena, educadora social e pedagoga. Desde 2005, portanto há 20 anos, ela desenvolve os seus trabalhos cênicos a partir de motrizes e matrizes afrodiaspóricas, afro-indígenas e na arte de rua. Tem feito a sua trajetória de arte-vida na pesquisa das máscaras de pretume, procurando criar uma poética própria da comicidade negra. Fundadora do bloco Maria Fuá, onde realiza diversas ações culturais no bairro Parque Imigrantes, em São Bernardo do Campo, onde nasceu e se criou. Brinca, atua no espetáculo solo Vermelho, Branco e Preto, que está no Bolina de 2025. É atriz convidada da companhia Clã do Jabuti, onde atua no espetáculo Noite de Brinquedo no Terreiro de Yaya, e da companhia As Graças, onde atua no espetáculo de Rama. Vamos querer também ouvir falar sobre estes projetos. Dirigiu espetáculos como Tarântula Transítula, Transita, não é Transítula, Um Tanto de Sonho, Encantarias de Boi Juremeiro, tudo palavras muito difíceis aqui para o universo da cultura portuguesa, e também a Ciranda das Quebradeiras, por exemplo, com a Esther Monteiro, que nós também conhecemos, palhaça amiga em comum. Atua como educadora de comicidade na ESLIPA, que é a Escola Livre de Palhaçaria, na Escola de Mulheres Palhaças de São Paulo, nos Doutores da Alegria e na SP Escola de Teatro e noutros lugares. Idealizou e organizou, junto com Odília Nunes, o livro Mateus de uma Vida Inteira, que temos também a oportunidade de conhecer em Castelo de Vide, no Bolina, um livro de Sebastião Pereira de Lima, O Mestre Martelo. Obrigada, Cibele, por partilhares este percurso, e eu vou-te lançar assim, já sem mais demoras, a nossa primeira pergunta, que é, temos muita curiosidade de saber, a Cibele pequenina, a Cibele criança, como é que se encontrou com o teatro? Como é que se encontrou com as artes? Com, com a palhaçaria e com a comicidade? A menina
Fala-nos um pouco dessa tua infância e desse encontro com o teatro e as artes. Bem, primeiro quero agradecer este nosso encontro, essa nossa partilha de hoje. E estou muito feliz, né? Já já a gente vai se encontrar aí no festival. Muito feliz com essa oportunidade, né? De conhecer também um outro cenário de palhaçaria, de comicidade, trocar com outras palhaças, outros modos de ser e fazer, né? Essa arte tão preciosa para gente, que é essa arte do riso. A Cibele pequena era muito tímida, muito tímida. E mas assim, sempre teve uma família, né, muito alegre assim, muito alegre. Minha casa sempre teve, né, a casa dos meus pais com as minhas irmãs, nós somos em 5 mulheres, 5 irmãs. Muito samba, né? Muita música, muito churrasco, muita alegria, sempre festejando, né, as nossas festas, né, que são comunitárias, festa junina, carnaval, o Natal, enfim, sempre com muita alegria. E apesar de vir, né, de uma comunidade, de uma família pobre, né, periférica, né? Eu venho de uma periferia rural, que é o Parque Imigrantes, que eu cito aí na minha mini bio, onde eu tenho o Bloco Maria Fuá, que é essa festança aí da comunidade que a minha família está à frente. É... A minha mãe, né, junto com meu pai, sempre assim, dentro das condições deles, sempre proporcionou para a gente assim um acesso, né, como podiam à cultura, né, à arte. Então, eu comecei a fazer oficina de dança bem cedo. Fiz jazz quando eu tinha uns, sei lá, 6 anos de idade, por aí. E a capoeira sempre foi muito presente na minha família, né? Tive tios que foram capoeiristas, a música também, o samba muito presente, então tios músicos, né, que tocavam em banda, então sempre ia nos sambas com meus pais e tal. Mas eu fui crescendo uma menina assim muito tímida assim, depois mais para frente eu fui percebendo que, na verdade, o que eu chamava de timidez era uma forma, na verdade, de me defender do racismo, né? Do racismo à brasileira, que é um racismo assim, muito específico, e, e que, na verdade, eu fui me fechando, né? Essa timidez foi uma forma de me fechar, mas uma forma de me proteger, né? Principalmente nessa idade assim escolar, né, que você tem um racismo muito cruel, né? As piadas, né? Riam do seu cabelo, riam da sua cor, riam do meu sorriso, né? Dos meus dentes largos, enfim. E daí, com 14 anos, eu fazia escola, né? Estava no ensino fundamental ainda, né? E daí, uma amiga começou a fazer teatro e chegou na escola falando como que era o teatro e tal. E eu fiquei assim bem encantada com a fala dela e resolvi me inscrever. Me inscrevi por conta própria. E eu falei assim, pensando, né? Você acha que esse negócio aí de teatro pode ser que me ajude, né? Né, nesse lugar assim de me socializar melhor com as pessoas, assim, me soltar. Então, eu fui para um espaço que ainda existe em São Bernardo do Campo. Na minha época, é um espaço da prefeitura, né? Um projeto social da prefeitura. Na minha época, chamava Juventude Cidadã, hoje chama da Juve. E é um espaço assim, muito forte de oficinas culturais e que tem um circo, a linguagem ainda mais forte, assim, né? Tem um espaço de treino muito importante. Muitos artistas da cidade se profissionalizaram, foram para circos profissionais, foram para o Circo de Soleil através desse espaço, né? Que começaram ali treinando em São Bernardo, nesse espaço. Então, eu comecei fazendo essa oficina de teatro e ali eu encontrei com o universo do circo.
Então, eu fiz muitas modalidades de circo ali na minha juventude, né? Era da escola para o Juventude Cidadã, para poder fazer essas oficinas. Então, eu fiz malabares, eu fiz acrobacia de solo, fiz acrobacia aérea, eu fiz contorção, mulher. Contorção. Eu fiz uma oficina, mas não terminei, que na época só se falava clown, né? Clown. E não prestei para nada, é o que eu falo. Aham. Assim. Fiz várias habilidades, não prestei para nada. E o que me encantou mesmo foi o teatro, assim. Daí o teatro me pegou e eu fui fazer uma formação em teatro, uma formação livre, né? Por meio de oficinas, por meio de participar de grupos de teatro amador. Mas o circo sempre esteve muito presente, né? Fiz muitos amigos ali nesse espaço, amigos que me acompanham até hoje, que trabalham comigo, enfim. E depois o Matheus foi que me trouxe de volta para o circo. Mas tem Deixa- uma curiosidade. Diga. Não, diz tu, a curiosidade. Tem uma curiosidade. Quando eu fiz uma oficina de clown, que eu não terminei, já me batizaram, tinha uma coisa, né? Que alguém tinha que te dar o nome de palhaça, enfim. Já tinham me batizado nessa oficina no masculino e me chamaram de Carvãozinho. Uau. E eu não conhecia Matheus, né? E depois, né, o mundo gira, no futuro, eu ia descobrir essa figura cômica, que é uma figura masculina, que é o Matheus, e que pinta a cara de carvão, Claro. né? Mas se Uau. eu fosse palhaça, já seria masculino e teria o nome de Carvãozinho. Carvãozinho. Olha Que que coisa. lindo, que lindo, não é? Eu ia te perguntar um pouco como é essa tua cidade, porque sabes que para nós o Brasil é um gigante, não é? Então, Sim. onde é, quantas pessoas tem, onde é que esse ambiente onde tu cresceste, quando tu falas desse ambiente quase comunitário, é certamente maior do que uma vila do interior em Portugal. Sim. Eu não vou saber assim o número de habitantes, mas São Bernardo do Campo fica, a gente chama da região metropolitana de São Paulo. É Ok. bem perto de São Paulo, né? Faz parte do estado de São Paulo. Tem assim, uma hora de carro, assim, Ok. né? De transporte público já é um pouco mais longe, dá umas 3 horas de transporte público. Uau. É uma cidade bem grande da região, assim, bem Uhum. populosa, assim, mas tem algumas zonas rurais, né? Eu nasci em Parque Imigrantes, a gente fala que é uma periferia rural, Ok. porque ela está ali bem ao lado, né? Ela fica na região da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, o bairro pega, né? Uma parte assim da Mata Atlântica. E Uhum. tem uma represa bem grande, que é a represa Billings, que faz o abastecimento de água, né? Uhum. Da região toda, né? Ali da região metropolitana e parte de São Paulo. Então é uma cidade assim bem grande, mas tem ali as suas zonas rurais, né? E eu faço parte de uma dessas zonas rurais. Tem Uau. aldeia indígena ainda em São Bernardo do Campo. Uhum. É. Enfim, tem muitas empresas que são estrangeiras e que estão lá também, né? A Uhum. Volkswagen, várias assim. Hum. Então, é a terra do nosso presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Ok. Silva. Tem todo um movimento sindical muito forte, né? Então, é uma cidade também muito marcada pelas lutas, né? Do Sindicato dos Trabalhadores. Certo. Enfim, Ok, essa é São ok. Bernardo do Campo. Sim, que bonito. E esse bloco que a tua família cuida, isso o que é? O Bloco Maria Fuali já tem 15 anos. O Ele bloco é surgiu. uma agrupação de carnaval, é isso? Isso, isso. Porque a gente é muito conhecido pelas escolas de samba, né? Que é o mais aparece assim na mídia e tal. Mas tem, sim, o Brasil é imenso, né? Como você mesmo disse, assim. E Uhum. em questão de carnaval, tem milhões de tipos de carnaval. Assim. Tem Uhum. a escola de samba, mas tem assim, em cada região você vai ter várias formas de brincar o carnaval.
Ok, E como uma das, é? uma das coisas que é muito forte é esse carnaval de rua, né? Que a gente chama de blocos de carnaval, que é um grupo de pessoas que brinca na rua, né? E cada bloco vai ter a sua característica. São Paulo, hoje em dia, é muito forte, né? O carnaval de rua, Aham. assim como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Olinda, tem tantas outras cidades que tem esse bloco de carnaval bem forte. São Bernardo não é forte ainda, né? Tem Uhum. poucos blocos, talvez o Maria Fuá seja ali um dos mais velhos, né? Junto com outro bloco que chama Meninos e Meninas de Rua. É, e outros blocos, né? Agora que também estão aí surgindo, que são mais novos, mas que estão crescendo. E esse bloco ele surgiu a partir de um bloco de carnaval de Campinas, que é uma outra cidade, que Uhum. chama Bloco Caixeirosas. Daí as caixeirosas são madrinhas do Bloco Maria Fuá. As caixeirosas são um grupo só de mulheres também, Uau. que coordenam, né? Também tem homens que brincam, mas em sua maioria são mulheres. E são caixeirosas porque elas vêm dessa tradição de tocar caixas, né? Que Certo. são tambores pequenos, que chamados também de caixas do divino, Uhum. que tem uma outra manifestação que é de outro período, né, que chama a Festa do Divino Espírito Espírito Santo, Santo, claro, e tem sim, uma ligação muito forte também com Portugal. Esses tambores são sim, tambores que vêm de Portugal, né? sim. E elas fazem tem toda esse grupo, ele faz essa parte mais religiosa, né, da festa do divino, e no carnaval também fazem a brincadeira do Então, carnaval, e por isso que deram o nome de caixeirosas. E cheirosa. é uma brincadeira assim, bem para a comunidade, bem voltado para as crianças, né? Então tem vários bonecos e bonecas gigantes. Bom, Então ela sai na rua tocando seus tambores e todo ano homenageiam uma boneca. E eu conheci as Caixeirosas em 2010, né? Conheci elas, o trabalho delas, fiquei muito encantada. Fui pular carnaval com elas. E eu tinha um grupo, né, que chama Companhia As Marias, que é um grupo que eu fundei, né, um grupo de teatro de rua, que uhum. fundei em 2005 e fiquei até 2017. O grupo ainda existe em São Bernardo do Campo e tal. E nós fomos, né, ver As Caixeirosas, me encantei muito e a gente quis se inspirar e também criar um bloco de carnaval. Então, em 2011, a gente fundou o bloco Maria Fuá, né? E Uhum. chama Maria Fuá por conta de também ser mulheres que estão à frente. E fuá é uma brincadeira com os cabelos, né? Os cabelos crespos, muitas vezes chamados de fuá, né? De forma Ah, pejorativa, mas que no bloco a gente traz um, um lugar positivo para esse fuá, sabe? claro, claro, e de beleza Mostrando também, essa beleza desses cabelos do seu fuá, que pode vir de ser de todo jeito, sabe? E a gente brinca claro. com isso. Então a gente também tem uma bonecona, né? Uma bonecona que chama Maria Fuá. A gente Uhum. tem uma boneca que surgiu em 2019, que é a Zabé da Loca, que é uma Uhum. homenagem a uma mestra que tocadora de pífano, né? De pife, que é uma flauta, uma espécie de flauta de bambu, Aham. muito comum aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, a gente fez uma bonecona para homenagear a Zabé da Loca, porque a gente também trouxe esse instrumento para o nosso bloco, que é o pife. E agora a gente também tem uma nova boneca que chama Ginga, que é uma homenagem à capoeira, né? Esse nosso maneira de viver se esquivando, né? Gingando, mas também lutando, também dançando. Claro. E esse bloco ele passou 7 anos numa comunidade chamado Jardim Calupes, que é uma periferia mais urbana, e depois ele foi para o Parque Imigrantes, que é o bairro onde eu nasci, onde meus pais moram, minhas Uhum. irmãs, meus sobrinhos, que sempre tiveram assim sempre foram desde a fundação muito presente, né, do Bloco Maria Fuá.
Então, acabou que o Parque Imigrantes passou a ser a sede da FUA, e a comunidade, hoje em dia, assim, tomou muito de conta mesmo, assim. Eu digo que hoje eu sou mais... faço mais a direção artística mesmo, mas toda a articulação, É das ela pessoas. é feita pela mulherada da comunidade, assim, Que sabe? lindo, que De lindo. organização, de divulgação, de comida, né? Que sempre a gente envolve comida, de percurso por onde vai passar. E Então é muitas vezes, uma brincadeira que virou do bairro, assim, virou uma brincadeira claro. nossa, E assim. de muitos meses também trabalhando em conjunto, não é? Porque, o tempo todo de estar junto às vezes é tão importante como depois o tempo Sim, do carnaval em si mesmo. sim, sim. A gente começa bem antes, né? Já pensando, criando a música do ano. Que lindo. E é isso, assim. E o bloco também surgiu muito por pensar, assim, um pouco que eu viajo bastante, né, em busca das brincadeiras, tenho algumas ligações com algumas brincadeiras, né, brasileiras, assim. E ao mesmo tempo eu sempre fiquei pensando assim, e a minha comunidade, né? Os meus sobrinhos, Hum, que não têm contato com essas brincadeiras, né? Como fazer, né? Então, eu quis também criar uma brincadeira e que essa brincadeira virasse tradição. E eu uhum, acredito que já tenha virado, né? Porque são 15 anos já de brincadeira. ok. E para poder também que as crianças tenham contato, né? Consigam crescer com esse imaginário, né? Da Hum, brincadeira, assim. Que é uma ok. coisa que é muito forte em algumas regiões, mas não é forte isso na minha cidade, né, no meu bairro Sim. especificamente. Então, foi uma forma também de poder criar uma tradição, assim, sabe? Poder Hum, brincar junto, assim, e todo o saber que envolve você ter uma brincadeira comunitária, como você disse, esse lugar de encontro, de construção coletiva, né, de pensamento coletivo, que é um hum, exercício muito grande para a gente quanto micropolítica, né? sim, Enquanto sim. fazer nós por nós mesmas, assim. Claro, claro. E sobretudo onde não existe ou onde às vezes algumas tradições possam estar a correr o risco de desaparecer, não é? Sim, sim. E estar presente. E o teu encontro com o Mateus então, depois de que nessa oficina de clown, te chamaram de irmãozinho, tu nem associaste com o futuro, mas ele estava lá. Já estava lá, já estava lá. Como O é meu que é? encontro com o Matheus, ele veio muito com essa... Primeiro assim, né, quando eu fundei a Companhia As Marias, né, que é com essa proposta de ir para as ruas, ela veio muito também por um encantamento da comédia dell'arte, né? Eu assisti aquele filme que chama A Viagem do Capitão Tornado, que fala, né, dessa trupe de viajantes, mambembes da comédia dell'arte e tal. E eu fiquei muito encantada por esse imaginário, né, desse artista mambembe. E falei, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero ser uma artista mambembe, de ir em cidade em cidade apresentando e tal. E também dessa idealização do que seria para mim esse artista completo, né? Que é esse ator, Uhum, essa atriz da comédia dell'arte que canta, que dança, que interpreta, que toca instrumento, que é acróbata. Então, uhum. fui muito em busca desse imaginário, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma comédia italiana, né? Então, eu passei também a me perguntar e pensar o que seria esse intérprete popular brasileiro, né? A partir das nossas raízes. Então, eu fui atrás de conhecer mais, né? As manifestações. Então, assim, na época eu era muito jovem, né? 17, 18 anos, assim. Então, eu comecei a fazer aulas de dança, na época eu chamava danças brasileiras, então a Uhum. conhecer várias manifestações, mas ainda em sala, né? Em sala de ensaio, em sala de aula.
ainda não, sem ter condições mesmo, né, de poder ir aos territórios das brincadeiras, né? Uhum. E daí eu conheci um mestre, né, porque fui atrás das manifestações próximas a mim. Então eu fui atrás, conheci a Congada, uma Congada que chama Congada do Parque São Bernardo, que é de uma família, que é a família Lemes, que é O uma que é uma família que... congada? Eita, aí é complexo de explicar. Mas a É? Congada é uma manifestação que tem principalmente em Minas Gerais, né? Ela tem uma raiz que a gente fala mais banto, né? Que são os primeiros povos escravizados que vieram, né? Pro Brasil. Uhum. Então, ali são mais da região do oeste da África, né? Uhum. Daí tem Congo, Angola. Ok, E ok. tem uma reconstituição, vamos dizer assim, de um reinado africano, Entendi. né? Ok. Então, eles têm uma coroação, né, de rainhas e de reis africanos, tocam tambores, carregam suas bandeiras, tem um lugar também que também estão presentes os santos católicos também, Uhum. dentro de uma confluência religiosa, né, vamos dizer assim. Uhum. Enfim, e é muito forte em Minas Gerais, e essa família migrou de Minas para São Bernardo e Uhum. manteve, né, essa tradição lá em São Bernardo. Então, eu fui atrás do mestre, que chama Mestre de Tim da Congada, e eu estou falando tudo isso porque o mestre é muito importante dentro dessa minha relação com o Matheus e como que vai se dar também a minha relação com outros territórios, assim, de brincadeiras e festejos, né? E o mestre Ditinho, ele olhou para mim e falou uma coisa que foi muito importante de ouvir. Ele falou: você pode vir aqui na Congada, você pode ver a gente dançar, ouvir a gente tocar, cantar, mas você só vai saber o que é a Congada quando você for na minha casa, quando você for na casa da minha mãe, que é a falecida Dona Cotinha, quando você comer da nossa comida e beber da nossa bebida. Aí você vai saber o que é a Congada. E Uhum. isso para mim foi muito precioso de ouvir, né? Porque ali ele me deu uma chave, né, de uma sabedoria que a gente só vai saber o que são realmente esses brinquedos, esses festejos, essas manifestações e tantos outros nomes, né, que se tem, convivendo, né? Que é um pouco o que a gente estava falando, inclusive, do Bloco Maria Fuá, né? Uma coisa é o momento da apresentação, que está ali publicamente, né? Você vê o que se pode ver, né? Outra coisa é quando você convive com essas pessoas, né? Quando você come da comida delas e bebe da bebida delas. Porque a brincadeira, ela não se dá só no ato da apresentação, né? Da festa em si. Ela se dá ali no cotidiano. Isso Uhum. comparando também, né, com o lugar da palhaçaria, das artes, é a mesma coisa também. Uma coisa é o espetáculo que você vê, né? Outra coisa é todo um antes dele acontecer, né? Claro. E daí eu fui conhecer o Cavalo Marinho também em 2010, Vais ter né? que explicar à gente. Oi? Vais ter que explicar a nós o Sim, que é o cavalo marinho. sim, sim. É muito interessante e eu agradeço-te a paciência, não é? Porque de facto são culturas que estão tão longe também Sim, da nossa que nós precisamos, não podendo estar lá, precisamos que nos expliques um sim, pouquinho o sim, que é o cavalo marinho. sim. Eu conheci o Cavalo Marinho em 2010 numa aula espetáculo de uma companhia que chama Companhia Mundo Rodar. Eles que me apresentaram o Cavalo Marinho, é um casal, né, que é a Juliana Pardo e o Alício Amaral, e eles têm uma pesquisa muito muito séria, né, dentro de várias brincadeiras. E eles viajaram, né, puderam morar em Pernambuco, na Paraíba também, e tomaram contato, né, com as brincadeiras, ficaram lá, eu acho que 4 anos,
ganharam uma bolsa, né, para estar lá, uma bolsa de pesquisa, e conviveram com mestres e trabalharam com os mestres durante 4 anos, e até hoje, né, ainda vão e tem essa relação com os mestres. E quando eles voltam para São Paulo, para São Bernardo, né, também, eles criam um grupo que chama Grupo Manjarra, que é um núcleo, né, um braço da Companhia Mundo Rodar, que é deles, assim. E daí, em 2011, eles deram uma oficina montagem, né, uma oficina para se montar no final um espetáculo, voltado, assim, com o cavalo marinho como base dessa oficina. E eu participei dessa oficina e logo depois eu entrei no grupo, que é o Grupo Manjarra, que tem uma brincadeira que é referenciada no cavalo marinho. E daí foi em 2011 que eu conheci o mestre Martelo, Sebastião Pereira de Lima, que ele veio nessa oficina, deu uma oficina de Mateus, e eu fiz essa oficina de Mateus, e eu vim brincar de Mateus depois. Mas eu vou voltar e falar um pouco do que é o cavalo marinho. Por favor, está todo mundo a querer saber. Com exceto de todo mundo que sabe, está todo meio mundo ansioso por saber. Quando a gente fala cavalo marinho, para quem não conhece, pensa que é o peixe, né? O peixe do mar, É. Uhum. mas não. É uma brincadeira, né? A gente chama de brincadeira, que é da zona da Mata Norte de Pernambuco, e também tem cavalo marinho na Paraíba, né? No sul da Paraíba. É uma brincadeira que ela é já secular, né? Aqui a gente tem registro dela já no final do século XIX, registro escrito mesmo, né? No final do século XIX. Então a brincadeira aqui ela acontece por trabalhadores livres, pessoas escravizadas ainda, que está nessa transição, né? E indígenas, e também tem toda a influência europeia, né? Principalmente ali portuguesa, dentro da brincadeira. Uhum. Na sua origem, ali ela tá localizada, né? Quando a gente fala da zona da Mata Norte, ali de Pernambuco, é uma região do trabalho de cana-de-açúcar, né? Então, ela foi criada ali nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Muitos mestres, principalmente os mais antigos, eles falam que o cavalo marinho foi criado na senzala do engenho. Na senzala do engenho desse trabalho do corte da cana-de-açúcar, né? Uhum. Então, ele tem essa raiz, né, africana, tem a indígena e também europeia dentro dela. E o enredo dela vai dizer de um capitão, né, que é o Capitão Marinho, por isso que chama Capitão Marinho. Claro. Cavalo marinho, né, porque é o capitão que tem esse cavalo, né, que ele vem com a sua comitiva, né, com a sua família, que ali é representada pelos galantes, né, que como se fosse um corpo de baile, né, da brincadeira, que traz essa representação mais da aristocracia, né, desse capitão, que ali também é a representação do escravocrata, do senhor do engenho, enfim. Então ele vem, ele anda no mundo, e ele quer fazer uma brincadeira para os 3 reis magos, né? Uma brincadeira de cavalo marinho que é homenagem aos 3 reis magos, Uhum. aos santos reis do Oriente também, como eles chamam, né? E ele contrata um mestre, Ambrósio, que é um vendedor de figura, né? Ele é uma figura que vende figura. Ou seja, também está ali relacionada também a esse período, né, da escravização, né? De pessoas que vendiam outras pessoas, né? Então, ele é uma figura que vende figura e vende brincadeira, e ele vai mostrando no corpo dele as figuras de cavalo marinho que ele tem para fazer essa brincadeira. E o Uhum. capitão é essa figura que na brincadeira ele é criticado, né, nesse lugar assim, que sempre fala que vai pagar e nunca paga, né? Então Uhum. sempre as figuras elas vêm oferecer algum serviço, né? A maioria delas vem oferecer algum serviço para o capitão,
e ele diz que paga, daí fala que vai mandar alguém pagar, mas nunca paga, né? É uma forma, né, de criticar, né, Claro. esse capitão que sempre que fica enrolando, né? Fala que vai pagar e não paga. Então ele compra essas figuras e assim começa a brincadeira. O Mateus é a primeira figura que chega depois do capitão, né? É. Ele é ali a representação do negro escravizado. Ele não brinca sozinho, né? Ele tem um pareia, que é um parente, um irmão, que chama Bastião. Isso na Uhum, brincadeira do cavalo marinho, né? Então, uhum. tem o Mateus, tem o Bastião e tem a mulher do Mateus, que é mulher do Mateus e amigada do Bastião, que é a nega Catirina. Então, é esse trio que pinta a cara de preto e faz essa representação de negros escravizados e que são contratados pelo capitão para tomar conta da brincadeira, né? Ok. Então, o Matheus sempre brinca, ele fala assim, eu tomo conta e não dou conta. Eu tomo conta e não dou conta, né? Porque ele toma conta, mas ele toma conta do jeito dele, né? Fazendo anarquia, indo contra as regras, Claro, né? Criticando, né? Fazendo, zombando das autoridades. Essa é a figura dele. claro. É. E daí o cavalo marinho é uma brincadeira assim muito complexa, muito grande assim, né? Uhum, Quando eu falo figura, a gente pode relacionar o que seria personagem no teatro, né? Mas na claro, brincadeira chama-se figura. A maioria claro. são figuras que usam máscaras, máscaras inteiras, Uhum, né? Algumas são feitas de couro de animais, couro de bode, principalmente. Outras uhum, são feitas de papel, né? uhum. Papel modelado, enfim, uma técnica de empapelamento, papel machê, enfim. Sim, E aham. outras figuras pintam a máscara direto no rosto, né? Que é o caso Uhum, do Mateus, o Bastião e a Catirina que pinta de carvão. E algumas figuras também fazem uma pintura de branco, que é feita de farinha também para fazer a representação de algumas personagens, né? uhum. Daí tem figuras também de animais, tem muitos bonecos, né? Então tem a Lindo. própria figura do cavalo, Uhum. que é um boneco, né? O boi, a ema, E macaco. que lindo. Deixa-me interromper, que acho tão interessante, que é quando fazem tradicionalmente estas representações, estas brincadeiras, há uma época específica onde isto acontece, está associado a um calendário, como as festas juninas, por exemplo, ou é uma representação que pode acontecer em qualquer altura? É Sim, sempre igual? O texto está escrito, é uhum. igual? Que margem há da tradição e do contemporâneo? ela é, ela é feita no período natalino, né? Ela Ok, vai ali do Natal até Reis, na sua certo, tradição. Hoje em dia, como a gente fala assim, a brincadeira tradicional, ela também se tornou um espetáculo, né? certo. Então, assim, na tradição, são mais de 70 figuras. Então, a brincadeira é que ela vira à noite, na tradição dura 6 horas, 8 horas de brincadeira, que começa à noite e vai até amanhecer, até a barra do dia, como eles falam, né? Mas hoje em dia, assim, principalmente durante o ano, ela ganha esse um lugar mais de espetáculo, daí eles fazem uma edição, né, da Claro, brincadeira, uma e fazem uma versão, brincadeira de 2 horas, 1 hora e meia, até 1 hora, né? entendo. Assim, Ok, e faz mais em formato de espetáculo. Mas ok. na tradição, na comunidade, assim, ela vira à Lindo. noite, assim. Ok, obrigada por explicares isso. E há pouco eu também te interrompi porque entrava o Mateus, que tu Sim. conheceste nessa oficina de cavalo marinho, não é? Sim. Então, eu conheci a brincadeira por si só, assim, fiquei muito encantada, né? Porque ali eu vi aquele imaginário que eu idealizava, e ainda idealizo, né? Desse artista completo, né? Que faz tudo. Então, a brincadeira que reúne música, que reúne dança, que reúne encenação, que reúne as artes dos bonecos também, essas encantarias dos bonecos. Então, eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né?
Então, eu comecei, junto com esse grupo, a pesquisar o cavalo marinho, né? Fiz essa oficina e estava muito interessada mesmo, assim, na época de aprender a botar as figuras, assim. Porque como vinha do teatro de rua, queria aprender a dançar e fazer as figuras. Então, o Matheus, eu fiz essa oficina, mas não foi a figura que eu fui brincar de cara, né? O Matheus eu fui brincar depois, em 2014. E daí tem uma coisa interessante, né? O meu sobrenome é Matheus, não é um nome artístico, é meu nome, meu É de nome família. meu nome é herdado pelo meu pai, né? Um sobrenome do meu pai. Meu pai é Luiz Matheus. E é isso, eu sou Já Cibele estava, Matheus de já, sobrenome. já Então já estava tá. escrito. Pois é. E daí o grupo tinha tem essa brincadeira, né, do manjar, que é referenciada no cavalo marinho. Digo referenciada porque não é uma brincadeira como é na tradição. Então, traz muitas coisas da tradição, mas também traz outros elementos de outras brincadeiras, também formado por muitos artistas, né? Então tem um caráter ali também, né, do trabalho do ator, da atriz, né? Tá num lugar assim mais artístico, não da tradição. Entendo. E daí a gente foi fazer a nossa brincadeira aqui em 2014, no primeiro encontro de mulheres palhaças de São Paulo, Uau. que é, né, pensado, coordenado pela Andréia Maceira, né, que é a palhaça Mafalda Mafalda. Então ela trouxe o mestre Martelo para dar uma oficina e a gente fez, né, o Grupo Manjar, um cortejo aqui pela cidade de São Paulo. E eu brinquei de Matheus nesse cortejo com o mestre Martelo. E daí, em seguida, a gente teve uma apresentação também, num evento que chama Virada Cultural, aqui de São Paulo, né? E já eram mulheres que brincavam de Matheus no grupo, mas na época elas não puderam brincar. E eu fui incumbida, né, de brincar de Matheus com o seu martelo, né? Com o mestre Martelo. E daí, nesse dia, eu digo que foi me dado essa missão de Matheus, assim, né? Eu digo que o Matheus que me escolheu para brincar, né? Porque ali com o seu martelo, eu era jovem ainda, né? E super curiosa e super ansiosa, né? E perguntadeira, fazia várias perguntas e tal. E ele já, um senhor, né? Ia dizendo, faz assim, calma, e não sei o que e tal. E teve um momento que ele olhou para mim e ele falou assim: Você quer ser Mateus? Então eu vou te fazer. Eu vou te fazer. E isso foi muito forte para mim, né? Então é isso, eu falo que eu venho me fazendo Mateus ainda hoje e até quando eu morrer, sabe? Pelas mãos desse mestre, que é mestre Martelo. E eu digo que a minha feitura mesmo de Mateus, né, a minha iniciação mesmo de Mateus, ela se deu em 2017, quando eu pude ir para a casa do seu Martelo, né, fiquei lá quase um mês e pude comer da comida dele e beber da bebida dele, sabe? Conviver com a família dele, com a mulher dele, que é a dona Didi, que é uma mãe para mim, que ela me chama de filha, ela fala que eu sou a filha preta dela. É a filha preta. E daí eu digo que foi a minha feitura, né? A minha iniciação mesmo de Mateus. Dentro desse lugar também de descoberta de várias camadas, né, que se tem dessa figura, dos segredos, né, dos mistérios que tem essa figura, que a gente só vai saber estando mesmo, né, dentro da comunidade, convivendo mesmo com o mestre e se alguém te passa, né, esses segredos, assim, te confia passar esses segredos, assim. É um pouco que eu costumo também comparar com as religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, o candomblé que é brasileiro, enfim, que tem toda uma iniciação, né, uma coisa quando você vai numa festa de candomblé e ali você vê o que é te permitido ver,
Outra coisa é quando você entra para uma casa, você se inicia, e ali você tem vários ritos e você começa a adentrar os segredos, né? E quanto mais velho você é dentro dessa tradição, mais coisas são reveladas para você. Então, assim, quando a gente fala de Mateus, é muito mais, o Mateus é muito mais do que só uma figura do riso, sabe? Assim como eu acredito que a palhaça, que o palhaço, né, as máscaras de forma geral, para mim que são muito sagradas, elas são. É muito mais do que colocar um objeto no rosto, é muito mais do que melar a cara de carvão e fazer careta e fazer rir, né? Tem todo um mistério por detrás, assim, tem todo um lugar sagrado, espiritual, todo um cuidado também com essa relação entre mundos, vou dizer assim, Claro. que a gente opera, sabe? Que a gente tem que cuidar, né? Então é muito, muito profundo, muito sério. Eu tenho um respeito muito grande por essa figura, principalmente por não ser da tradição, né? E por ser mulher, porque na tradição são homens que brincam, não são mulheres. Então eu tenho um respeito muito grande por todos os Mateus que vieram antes de mim. E lógico, né? Principalmente todo um respeito pelo Mestre Martelo, que é a pessoa assim fundamental na minha vida, na minha formação. Eu falo que ele é a minha universidade, assim. Claro. É meu grande professor, meu mestre, minha grande escola, minha universidade, que eu honro e vou honrar para sempre, assim, sabe? Que lindo, que lindo. E tens um espetáculo que traz para fora dos lugares tradicionais precisamente o Mateus, e tens um livro, e eu gostava muito que tu nos falasses desses dois projetos, porque eu acho que são de facto o sentido de às vezes fazermos o que fazemos, não é? Como artistas que partimos das coisas que nos apaixonam e depois as levamos para outros lugares. Sim. Antes de falar até do espetáculo, eu queria voltar um pouquinho para falar da minha relação do Mateus com o circo, né? Claro. Porque eu brinquei por muito tempo, né? Por 11 anos no Manjarra, e é uma brincadeira assim ainda muito próxima da tradição. Mas eu passei a brincar de Mateus mais fora do contexto da brincadeira a partir do Circo do Asfalto, que é a Fran Marinho, que tem um projeto, né, de vida dela, de pesquisa de comicidades femininas, que chama Caixa de Pandora. E a Fran me chamou para fazer uma edição da Caixa de Pandora, e ali pela primeira vez eu brinquei de Mateus fora do contexto mais da brincadeira, me relacionando com outras comicidades, né? Com palhaças, com bufonas, enfim, e Aham, colocando o Mateus em outros claro. contextos diversos, assim. Então, esse convite para a Caixa de Pandora foi muito fundamental para eu poder também ganhar outros rumos assim do Mateus e fazer o Mateus chegar onde ele chegou hoje, né? Chegar no seu festival, chegar, enfim, tantos outros lugares por onde ele passa, assim, principalmente assim do circo, né? O circo tem abraçado muito essa figura e eu fico muito feliz, assim, né? Porque, de fato, assim, o circo sempre foi uma linguagem muito democrática, que sempre agregou muitos saberes, né? Muitos outros artistas de outras linguagens. E eu me incluo nisso, assim. E também de perceber o quanto a linguagem do circo, e principalmente a linguagem da palhaçaria, aqui no Brasil e fora dele também, cada vez mais vem se abrindo para se pensar outras formas de comicidade que não só a figura do palhaço, Bom, né, que usa nariz, enfim, mas que somos diversas e em várias tradições temos muitas outras figuras também do riso, né? hum, E o vermelho, branco e preto, esse meu solo, ele foi sendo construído, né? Durante todo o meu processo e ainda hoje, né? De contato e de aprendizado da figura do Mateus. E ele fala muito da minha relação com o Mestre Martelo, né? No espetáculo eu falo
referencio o Mestre Martelo. É um espetáculo que eu fiz aberto para fazer com ele ou sem ele, né? Como ele já tá com 89 anos de idade, então é muito difícil, assim, poder circular com o mestre, mas já fiz junto com ele, assim, foi uma experiência muito linda. E ele já assistiu também só de fora, assim, também foi incrível. Que bonito. E ele chama vermelho porque ele traz vermelho, essa raiz cabocla, né, que é indígena, né, cabocla da brincadeira, que está ali muito na figura do mestre Martelo, que para mim é um encantado já em vida, é um caboclo, é um boiadeiro, sabe? Ele uma figura que tem muita relação com a terra, tem muito saber mesmo assim da floresta, né? Muito saber das plantas, muito saber da vida, assim, né? Então, essa figura vermelho é essa raiz cabocla, indígena, da brincadeira e da vida, né? Também ali do seu martelo. Daí, branco faz essa crítica, né? A esse senhor de engenho, a branquitude, né? Esse lugar mais opressor mesmo da brincadeira, né? E preto vai fazer a reverência, né, a essa máscara preta de carvão e essa raiz africana, né, da brincadeira. E ali também no preto também trago também a minha ancestralidade, né, pensando também nos meus ancestres, né, e também desse meu lugar de mulher negra brincando também. Então, por isso que chama vermelho, branco e preto, e ele vai perpassar esses três lugares assim no espetáculo. Então, ele tem muito forte essa inspiração no cavalo marinho, mas eu também trago narrativas de outros lugares por onde eu passei. Uma delas é eles chamam de aparição, que é a aparição do Negro Fugido, que é de Acupe, da Bahia, que foi uma experiência que eu tive lá em 2019, e eu construí uma narrativa a partir de um encontro com uma pessoa que tem o apelido de Beba, que é filho de Tempo, e Tempo é um inquice, né? É uma divindade do candomblé de raiz Angola, de que eu também faço parte, né? Eu sou do candomblé de nação Angola. E o Negro Fugido também é uma manifestação que também tem a meladura, né? O negrume também pinta a cara de preto. Também tem elemento da folha da bananeira, que o Mateus também tem, carrega ali, né? Como ele chama de matulão, como se fosse a mudança dele, né? Então, eu fui relacionando também sentidos ali do Negro Fugido com sentidos do Mateus do Cavalo Marinho. Então, eu trago uma narrativa do Negro Fugido e do meu encontro com o tempo, né? Trazendo esse tempo do passado, da escravização e trazendo ele aqui no presente também. É um espetáculo muito musical, né? Então tem várias referências também musicais que vêm da brincadeira, que vêm também dos congados, né? Que vem do próprio Negro Fugido, que vem do forró, né? Que é essa coisa, quando o Mateus chega, faz uma festa, e faz um baile, bota todo mundo para brincar, para dançar. Então é isso, assim, é um espetáculo que ele vai sendo construindo a história dele, né? Tipo, eu digo que é um espetáculo bem didático, sabe? Ele vai contando a história do povo escravizado, vai contando a história do Mateus, quem é o Mateus, quem é esse capitão, o que esse capitão representa, o que é essa raiz negra dentro da brincadeira, até o Mateus chegar. Daí o Mateus, quando chega, ele chega até bravo já, porque ele fala, a Cibele, ela faz quase 45 minutos de brincadeira e deixa 5 minutos para mim. É injusto, né? Ele tem 5 minutos para brincar. Ele
ele brinca assim, né? Que lindo. Mas eu achei fundamental, assim, porque quando a gente fala, Matheus, né, fala cavalo marinho, isso eu tô conversando com você que é portuguesa, mas aqui no Brasil também não é uma coisa assim tão difundida. Não, Hum, uma coisa no Nordeste que é mais, né? claro. Mas eu sou de São Paulo, né? Então, assim, não é uma coisa que você chega de cara, E as todo mundo pessoas vão sabe, saber. Não vão saber. Então, eu claro. vou construir espetáculos de uma forma que vai Claro, contextualizando, né, de uma forma claro, poética, cômica, dançada, musicada, claro. enfim. E quando ele chega, todo mundo já está sabendo o que é. Daí Lindo. ele pode, pode brincar, sabe? É. E antes de passares ao livro também, o que é que tu sentes que é. Tu já fizeste este espetáculo fora do Brasil? Hum, Não, eu nunca fiz fora do Brasil, mas eu tive uma experiência muito linda o ano passado, porque eu fiz um projeto na Suíça e na Itália. Na Itália com uma dramaturga que chama Lina Prosa, e esse projeto ele foi feito por meio da Maria Thaís, que é uma diretora de teatro aqui, que ela é baiana, mas mora em São Paulo, né? Elas têm um projeto juntas e me chamaram como atriz. E a gente foi lá para Palermo, né? Na Sicília, no Centro Amazon, que é o centro de artes, né? Lá da Lina Prosa, que trabalha só com mulheres e mulheres idosas. E a gente fez um trabalho com elas, mas também trabalhei com refugiados, né? E a maioria de refugiados eram do continente africano. E eu trouxe, né, algumas oficinas para eles e brinquei de Mateus com eles. E foi uma das experiências mais fortes assim que eu já vivi com o Mateus, que cada um falando a sua língua, né? Porque eu não falo outra língua, no seu português de brasileiro. uhum, claro, E assim, e eles não são pessoas das artes, né? São claro. pessoas de outros fazeres, enfim. E quando a gente brincou de Mateus junto, assim, foi um reencontro, né? Foi um reencontro mesmo, assim, desse continente Brasil e africano, assim. Então, assim, para mim foi muito forte ver o quanto essa raiz está aqui, sabe? O quanto essa Hum, raiz está aqui, assim. claro. E como que Matheus conversa, né? Agora, recentemente, também eu apresentei no Circos, que é o Festival Internacional de Circo do Sesc, né? São Paulo. E eu apresentei o espetáculo, e no meu espetáculo tinham pessoas não brasileiras, e era para ter uma legenda em inglês, só que deu Uhum. pau, não Não, funcionou a legenda, e eu fiz todo esse espetáculo e tal, sem a legenda. Daí, quando o Matheus chegou, até brincou, falou assim: Meu Deus, vocês não estão entendendo nada, não estou entendendo nada. Mas depois eu conversando com as pessoas, né? Tinha uma pessoa de Marrocos, tinha uma outra mulher que era canadense, que também é ligada aos povos originários. é, e eles falaram assim que entenderam tudo, claro. né? Assim, nesse lugar, assim. Então, é um espetáculo que comunica, assim, né? E principalmente quem tem ligação, sabe, com tradições, seja elas indígenas ou seja elas mais dessa raiz africana, e eu acredito também, porque vocês também têm muitas brincadeiras, né? Claro. É, O que sinto é que a raiz é a raiz, não é? E é a é, raiz da humanidade. E podemos estar mais longe ou mais próximas da raiz, mas é a mesma, de facto, é. não é? E, e vai comunicar, sabe? Independente Claro, da língua, assim. claro. E eu quando vi o Mateus, e senti exatamente isso. Senti, não é a minha cultura mais próxima, mas isto toca-me muito, isto é muito meu também. Há uma Sim, identificação forte com essa personagem, com esse sim, estado em que te colocas nesse momento e é muito bonito que o tragas para fora também dos sim. sítios onde ele é tradição e estou-te muito grata
por vires até Castelo de Vide, por vires a Portugal com o Mateus às costas. Quem me dera conseguíssemos trazer o mestre Martelo, Nossa, que sempre. seria também para ele um lugar de honra de homenagem, obviamente. Mas trazemos o livro, não é? Sim. Esse livro chama Mateus de uma Vida Inteira. Aham. Ele é de autoria do Mestre Martelo, né? É um livro dele. Ele não é alfabetizado, né? Ele não sabe ler e escrever, mas esse livro foi desde o princípio um desejo dele, né? Bom. Eu vou muito à casa dele, assim, né? Assim, pelo menos uma vez por ano, eu vou para Uhum. lá ou ele vem para cá, enfim, a gente dá um jeito de se encontrar. E dessas idas para lá, teve uma vez que ele quis me passar como é que faz a repartição do boi. Na brincadeira do cavalo marinho, tem um momento que o Mateus mata o boi, daí chama doutor para curar o boi, enfim. E daí não tem jeito, o boi morre e eles repartem o boi, repartem a carne do boi para todo mundo comer, né? O boi de Uhum. brinquedo e faz essa repartição numa música que é toda rimada e tal. E é uma parte da brincadeira que não se faz mais, Hum. né? E ele se orgulha muito de saber fazer a repartição do boi. Então ele foi cantando, né, os versos e pedindo para eu anotar no caderno. E eu fui anotando. Daí, no meio da cantoria dele, ele parava e falava: Quantas páginas deu? Daí eu Hum. falava: Olha, já deu 2 páginas. E ele continuava cantando e eu anotando. Daí, no fim, ele falou: Quantas páginas deu? Daí eu falei: Deu 5 páginas. Da minha anotação do caderno, né? Daí ele falou assim: Isso aí não dava um livro? Hum. Daí eu falei: dava um livro. E devolvi a pergunta, né? Eu falei: O senhor tem desejo de ter um livro? O senhor Hum. quer ter um livro seu? E ele só balançou a cabeça assim que sim, fez assim. E daí bastou para eu sonhar esse livro junto com ele, sabe? E daí eu me juntei com a Odília Nunes, que é uma pareia que brinca de Catirina. A gente já se casou 2 vezes, Matheus e Catirina. A gente já fez 2 casamentos. Temos uma filha, que é a Frescundina. É uma besteira. É uma coisa, esse encontro nosso, né? Ela é pernambucana. Também tem uma palhaça, né? Que é a Palhaça Bandeira, que está fazendo 20 anos já, essa Hum. palhaça dela. E a gente ganhou um edital, ganhou um projeto e conseguimos, né, por meio desse projeto do Funcultura, que é do governo de Pernambuco, né, do estado de Pernambuco, fazer o livro dele. E eu falei pro mestre assim: esse livro é do senhor, é o senhor que vai escrever, a gente só vai ser as suas mãos, assim, só vai Claro. colocar no papel, na verdade. Então é um livro assim muito especial, assim, porque Hum. quem lê, principalmente quem conhece ele, mas quem não conhece também, consegue de fato assim ouvir a voz dele, assim. A gente preservou a forma com que ele fala, né? Hum. A forma também dele narrar, porque ele é uma pessoa assim que não segue um tempo, né, assim, de começo, meio e fim, né? A gente tem uma estudiosa aqui no Brasil que chama Leda Maria Martins, que ela traz assim um conceito que chama tempo espiralar. Claro. E seu Martelo é um exemplo disso. Ele vive no tempo espiralar, assim. Ele tem uma narrativa que ela não é nada simétrica, assim, nada linear, assim. Hum. Ele está falando com você agora, daqui a pouco ele está falando no tempo passado e vai colocando uma coisa que já é lá e uma coisa de outro mundo e de histórias do pai, da mãe, sabe? E assim vai, e Fica tudo para ligado. e canta uma música, depois já conta uma história, depois já volta para o cotidiano. Ele vive nesse tempo Hum. espiralar, assim. Então o livro também ele está bem nesse lugar, assim, uma narrativa assim bem do jeito mesmo dele, assim. Então Hum. traz histórias fortíssimas dele, né? Ele foi cortador de cana, então tem histórias muito fortes dele com relação
com senhores de engenho, né, histórias de muita violência. Tem momentos muito poéticos, assim, né, Sim, também a relação dele com o pai, com a mãe, as canções que ele lembra que a mãe cantava para ele. E tem sim, todo também uma narrativa, né, de como ele começou a brincar de Mateus, né, quem é o Mateus e tal. sim, E outras histórias que ele gosta muito de contar, assim, são histórias lindo. histórias de cordel, né, que ele ouvia nas feiras, né? No Brasil aqui tinha as feiras e os cordelistas iam declamar os cordéis, Claro, né? ele E sabe ele de memória tudo isso, ficava né? lá ouvindo, ouvindo, de tanto ouvir, decorava. Claro, E tem algumas histórias, né? Alguns que ele sabe ainda hoje na métrica, sabe? claro. Que Ele lindo, sabe que falar na lindo. métrica. Assim, ele tem uma memória assim que é impressionante. Assim. É Que impressionante a lindo. memória viva que ele tem. Que Que a bom que gente tu consegues. conseguiu colocar boa parte dela Claro. nesse livro, assim. Tá E muito trazer bom. contigo. Sibel, o nosso tempo voa. Nossa, Mas já tu vais estar no Bolina e sim, para quem depois vir isto, já depois do Bolina, temos pena, porque já perdeu a oportunidade de te ver, mas para quem ainda vir antes, vais ter um sim, espetáculo, vais apresentar o livro, vais estar connosco todos os dias nas visitas, sim, também vai ser aos lindo. nossos idosos, aos nossos velhotes e às nossas velhotas daqui. E nós temos para terminar um conjunto de algumas perguntas curtas para resposta rápida. Tá, Ui, tens vontade? vai. Vamos lá? Vamos. Vamos então. Se o riso fosse uma arma, há quem diga que o riso é uma arma, contra o quê tu estarias sempre armada? Contra a opressão. Hum. E qual é a coisa mais séria que tu já disseste como palhaça ou como Mateus? Que eu dissesse, olha, que eu dissesse, eu não lembro, mas eu lembro uma coisa que o mestre Martelo disse, que eu acho que é a coisa mais séria, Hum. que ele falou assim: quando eu morrer, eu vou voltar para brincar no seu espinhaço. Acho que é a coisa mais séria que eu já ouvi. Uau! Se tivesses que escolher salvar o mundo, tal como o vemos hoje, ou continuar a brincar fazendo toda a plateia rir até cair para o lado, o que é que tu escolhias? Eu acho que fazer a plateia rir é uma forma também de salvar o mundo, né? Ok. E por último, mais palhaças ou menos palhaças? Mais palhaços, por favor. Muito mais.